Paz do Senhor, irmãos. Graças a esse Deus que nós servimos, que Ele continua o mesmo. A gente muda, as estações mudam, o tempo muda, temperatura, mas Ele continua sendo o mesmo. Eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo 32, somente um versículo. Diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Vou ler de novo. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós estamos aqui e esse tempo que aqui estivermos, Senhor, que possamos meditar nas Sagradas Letras. Eu quero colocar diante de Ti cada um que está aqui neste lugar e eu me incluo nessa entrega, que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa falar conosco e que possamos empreender dentro de nós a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Aqui eu quero falar sobre os 3 princípios para que as promessas de Deus possam se cumprir. Princípios. Todo mundo tem promessa, mas nem todos têm promessas cumpridas. Se as promessas que Deus dá, ela não dá para eu ter as promessas, Ele dá para que eu faça com que ela se cumpra na minha vida. Mas existem princípios que nos levam ao cumprimento das promessas de Deus. Mas antes de eu entrar nesses princípios, eu gostaria de falar, nós lemos aqui sobre aquele que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Aí você pergunta, mas o que é ser nobre? Ser nobre, só para você entender melhor, é ser uma pessoa digna de respeito pela grande quantidade de qualidades e atitudes de excelência demonstrados. Então, são pessoas que têm a sua demonstração em excelência. Ama por excelência, realiza as coisas, o seu trabalho, trabalha com excelência, tudo ele faz da melhor forma possível. Existe um termo que se usa aí fora que é, hoje eu vou levar o trabalho, vou levar com a barriga. Só que a Bíblia espera que nós, sendo servos, sendo filhos de Deus, possamos ser nobres e projetemos em tudo que nós fizermos nobreza. Ser nobre é ser uma pessoa que demonstra sublimidade de caráter, de moralidade. Ser nobre é ser ilustre, ser honroso, ser notável. A Bíblia fala sobre isso. O profeta Isaías escreveu que Deus espera de cada um de nós que sejamos pessoas ilustres, reconhecidas. Não aqui na terra, mas as pessoas aqui na terra nos olhem de uma forma tal que traduzirá que nós somos ilustres na terra, porque Deus é o que tem nos iluminado.
honroso, notável, que causa admiração. Quando a pessoa olha para você e diz assim: meu Deus, como é que pode? Essa pessoa parece estar sempre tranquila. Isso é uma coisa notável, admirável, surpreendente. Isso é ser nobre. Ser nobre é ser uma pessoa que tem tendência para praticar o bem, é generoso ou generosa, benevolente, bondoso. Isso é ser nobre. Mas o que será necessário para que se cumpra a promessa que está escrita sobre 32 versículo 8 de Isaías, que nós falamos: mas o nobre projeta coisas boas e na sua nobreza perseverará, ou seja, as coisas vão dar certo. Isso é uma promessa. E essa é uma das condições para que a promessa de Deus se cumpra. É fazer as coisas com nobreza, dedicação, afinco, valorizando aquilo que é de valor. O reino de Deus é muito valoroso. A nossa missão, ela tem um valor insuperável, indescritível, incomparável. O que será necessário para que se cumpra a promessa que está escrita aí, capítulo 32 de Isaías, versículo 8? Em nossas vidas, sendo nós projetados e criados por Deus, sendo sua imagem e semelhança. Por exemplo, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, quando ele atingiu a idade de 30 anos, ele demonstrou muita nobreza. Ele demonstrou amor. Ele demonstrou bondade. Ele demonstrou preocupação com aqueles que ele estava ministrando, pregando, dando os seus sermões. Mas ele fazia isso com muita propriedade, sem nobreza. E as coisas aconteceram na vida de Jesus. Aquilo que ele se propôs a fazer, vinda da parte de Deus, ele fez. Só ele não foi reconhecido, ele só não foi aceito, mas ele não deixou de fazer. E às vezes a gente para de fazer quando a gente não é reconhecido, quando a gente não é aceito. E Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Foi rejeitado. Mas ele não mudou a sua postura. Ele disse: mas todos aqueles que o receberam, Deus os transformou em filhos de Deus. Então, isso é uma atitude nobre. Não mudar a sua posição em função de rejeição, em função de crítica, em função de qualquer que seja a coisa. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem Deus é. Isso é ser nobre. Você e eu, nós somos projetos de Deus. Deus fez o seu projeto e nós somos incluídos nesse projeto. O projeto de Deus não aconteceria nada se nós não estivéssemos dentro desse projeto. O que Deus faria sem o homem? Deus usou o homem, formou o homem como parte do projeto dele. Projetando o quê? Projetando que o homem retornaria, resgataria a eternidade que ele perdeu. Esse é o projeto de Deus, é que o homem viva eternamente. Esse é o projeto. E Deus nos incluiu nesse projeto para nós alcançarmos essa eternidade e anunciar àqueles que ainda não sabem, não conhecem a eternidade de Deus. Mas eu preciso fazer isso com muita propriedade e com nobreza, bondade, demonstrar
que há uma diferença em ter Deus e não ter, em ser dele e não ser, mas isso é demonstrado pela nobreza, pela forma como eu vou testemunhar, como eu vou demonstrar quem é Deus na minha vida, e o que Deus pode ser na vida de uma pessoa que está perdida. Se nós formos, porque Deus nos formou para termos o caráter e a imagem de Deus, o caráter na imagem dele. Então isso, quando eu começo a ter essa imagem, essa semelhança em relação a Deus, eu estou alcançando a esfera da nobreza. Se nós fomos criados por Deus e somos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos ter o caráter que reflete a imagem de Deus e devemos ser semelhantes no fazer as obras de Deus. Eu fico assim, me admira muito quando eu leio a história de Jesus, que apesar do seu cansaço, ele não desistia de nada. Apesar das notícias em contrário, por exemplo, ele estava viajando, estava com seus discípulos e houve a notícia de que o seu amigo Lázaro havia morrido. Ele não se desesperou porque ele sabia que havia uma função, uma causa pela morte de Lázaro, mas ele não abriu mão do seu projeto, da sua missão. Ele disse: eu vou voltar lá, porque o amigo Lázaro não está morto, ele está dormindo, eu vou acordá-lo. Mas ele ainda levou 4 dias. Ele completou 2 dias para ir e 2 dias para voltar. Foi uma caminhada de 2 dias para ir e mais 2 dias para voltar. E quando ele chegou, Lázaro já estava todos com aquela envolto com aquele tipo gases, estava tudo de solta esse homem. Ele estava dentro de uma cova. E segundo as suas irmãs, disse: Senhor, ele já cheira mal. Já são 4 dias que ele faleceu. E as duas disseram: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Deus se emocionou com o quebrantamento das pessoas que estavam ali, mas ele não perdeu a sua nobreza. Tudo que Deus criou foi para resolver problemas. Até o homem, até nós, homens que eu digo, homens, mulheres, quando nós criamos alguma coisa, é para resolver um problema. A máquina de lavar, qual é o problema que a máquina de lavar resolve? O esforço, aquela coisa que tem que esfregar, não, joga lá na máquina, já resolveu o problema. Né? O homem, ele sempre cria coisas para resolver o problema. Deus cria as coisas para que se resolvam os problemas. Quando Deus projetou o homem, quando Deus chamou o homem, quando Deus estabeleceu o seu povo, a sua igreja, foi para resolver o problema. Qual é o problema? O problema da morte eterna. Deus sempre cria situações para se resolver problemas. Então a igreja é parte da solução do problema da perda da eternidade com Ele. Então, Deus é um homem que projeta, que cria com a finalidade de resolver problema. O microfone, para mim, resolve um problemão. Tanto o microfone quanto o som. Já pensou eu sem microfone? Eu ia falar, ninguém falou: hã? Eu falo baixo, sem microfone, ninguém falou: hã? Como é que eu não estou ouvindo? O microfone resolveu o problema.
O som resolveu o problema. Foi construído para resolver o problema da audição, do alcance. O banco da igreja ou a cadeira, agora é cadeira, antigamente era tudo banco, agora é cadeira, resolve o problema. Para você ficar bem acomodado. Uma mesa, um sofá, um carro, uma casa é para resolver o problema. Então tudo que se cria é para resolver o problema. Deus só tem uma necessidade que requer de cada um de nós, que nós creiamos nele. Você pode dizer glória a Deus? Quando você crê, quando eu creio que Ele é poderoso em fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino, já é um grande problema resolvido. Porque Deus faz, mas eu preciso acreditar. Vejamos os 3 princípios para que as promessas de Deus se cumpram em cada um de nós. Temos promessas semelhantes e temos promessas distintas. Deus dá promessa para todos. Algumas, elas abrangem muitas pessoas, outras abrangem uma pessoa. Por exemplo, a promessa da terra prometida, daquilo manava leite e mel, foi para uma nação. Foi para 12 tribos. Foi uma promessa que abrangia todos, certo? Porém, Ana teve a promessa quando ela disse que se Deus lhe desse um filho, ela entregaria depois de desmamar para o templo. Deus lhe fez a promessa de que ela teria esse filho, e essa promessa foi para ela. Só ela ganhou. Já pensou se Deus dá uma promessa de filho, uma penca de mulher começa a engravidar porque Deus deu a promessa para uma? Deus dá promessas, às vezes são promessas individuais, às vezes são promessas para uma família e às vezes são promessas para uma nação. São promessas. Vejamos esses 3 princípios. Primeiro princípio: descobrir quem eu sou, quem você é. O problema da perda de identidade é uma coisa mais comum hoje. Sempre você ouve alguém dizer assim: eu não sei nem quem eu sou, não sei nem por que eu estou aqui, eu não sei nem por que está acontecendo isso. Problema de identidade, eu preciso saber quem eu sou. Saiba que tem uma porção de Deus, só para nós sabermos quem somos. Tem uma porção de Deus dentro de nós. Quando todo ser humano tem o senso do certo e do errado. Todo mundo, ele pode viver fazendo errado, mas ele sabe que está errado e tem o senso da coisa errada e tem o senso daquilo que é certo. Essa é a porção de Deus dentro. Todo homem sabe o que é bom e o que não é bom, o que é mal. Todo homem, ele pode fazer as coisas más, mas ele sabe que está fazendo mal. Isso é o senso de Deus, porção de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que Ele soprou o fôlego de vida em nós. Essa é uma porção que trouxe vida para esse corpo mortal. Foi o Espírito de Deus que o Senhor soprou na vida, nas narinas de Adão. O Espírito Santo, Ele está em nós. Quantos creem que o Espírito Santo está dentro de você? Essa é a porção de Deus dentro de nós. Temos a porção de Deus, a própria presença do Espírito Santo. Ele disse: eu vos enviarei o outro Consolador. Esse Consolador estará convosco, mas não é fora, é dentro. Você nunca vai se esbarrar com o Espírito Santo. Eu tropecei, desculpa, Espírito Santo. Não, Ele está dentro. Jesus
Quando ele esteve aqui, muitas pessoas se apertavam, empurravam. Até aquela mulher que sofria daquela hemorragia crônica, ela foi e tocou, mas ela empurrou, e Jesus se sentiu apertado. E até Pedro falou assim: Senhor, todo mundo te aperta, você está perguntando quem te tocou? A gente podia encostar, a pessoa podia encostar, podia esbarrar, podia tropeçar até em Jesus, mas o Espírito Santo ninguém tropeça, porque ele não está fora, ele está dentro. A missão que Jesus veio fazer fora, depois ele passou para a missão do outro Consolador para fazer a obra dentro. Essa é a porção também de Deus dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é dentro, não é fora. Fora são as minhas atitudes, fora são as minhas reações, fora são as minhas decisões, fora são as minhas escolhas. Isso é quando eu dou a liberdade, eu dou crédito àquilo que o Espírito Santo me ensina. Porque o Espírito Santo não tenta ensinar, ele ensina, só aprende quem quer. Quem não quer aprender, quem não abre mão daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, nunca ele vai ter o ensinamento efetivo do Espírito Santo dentro dele. Eu tenho que abrir mão dos meus conceitos, porque o conceito de Deus é o conceito eterno. O Espírito Santo está em nós. O sangue de Cristo que foi vertido na cruz corre dentro de nós. Então, se nós somos irmãos em Cristo, um irmão tem o sangue do outro. Nós aqui somos irmãos em Cristo, porque temos o sangue de Cristo que corre nas nossas veias. E aí nós somos irmãos em Cristo. Irmãos pelo sangue de Cristo. Então nós temos esta comunhão, essa consideração na condição de irmão. Por isso que se admira: irmão, você falou isso para ele, mas ele é nosso irmão. Olha só, é igual a briga de família. Não, vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Por causa do sangue. Mas às vezes na igreja acontece isso, a gente é irmão de sangue, parece que nós somos inimigos, e sangue diferente. Quando o fabricante faz o automóvel, ele projeta para atingir a velocidade máxima de 220, 230, 240 km por hora. Mas somente o fabricante sabe que o automóvel pode atingir aquela velocidade, pois os usuários, eles limitam o automóvel. Nós temos um que nos formou, o autor da vida, que é Deus. Ele sabe até onde nós podemos ir. Agora nós não temos essa consciência. Por quê? Porque nós não consultamos o manual de Deus para saber até onde eu posso ir, até onde eu não devo. O que eu posso fazer, aquilo que não é recomendável fazer. Isso é o autor da minha vida. O autor, um carro tem seu manual para mim saber para eu saber usá-lo, para ele não danificar, para eu não fazer com que ele tenha avaria. Eu vou fazer segundo o manual. Deus nos deu o manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, para que eu possa ter uma vida longa, longevidade de vida, para que eu tenha saúde para o meu corpo, para que eu tenha paz na minha alma, para que eu tenha amor no meu coração. É aqui que eu alcanço. É através daqui.